Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 143 do caderno rosa do Enem de 2021. O enunciado diz o seguinte: o organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, meio ou 50% de probabilidade de acertar um dardo no alvo. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9/10, ou 90%. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é. E aí você tem as opções. Então é dito que a probabilidade que os jogadores têm de acertar o alvo em cada lançamento é de 50%. E você tem 3 lançamentos. Cada jogador, no modelo atual da competição, você tem 3 lançamentos. Você pode lançar 3 dardos, né? E ele diz que para você pontuar, basta você acertar um desses 3 lançamentos no alvo. Então, primeiramente, para a gente saber como resolver a questão, a gente precisa calcular essa probabilidade de você pontuar, né? E a gente pode calcular da seguinte forma: se você tem 3 lançamentos, né, eu só preciso acertar um para pontuar. Ou seja, a única forma de eu não pontuar é se eu errar os 3 lançamentos. Então, se essa é a única possibilidade de eu não conseguir pontuar, se eu pegar a probabilidade total, que é 100%, e subtrair essa probabilidade de errar os 3 lançamentos, esse meu resultado vai dar justamente a probabilidade de eu pontuar. E por que eu vou fazer dessa maneira? Porque é mais fácil eu obter a probabilidade de ele errar todos os lançamentos. Porque se eu sei que ele tem a probabilidade de acertar de 50%, né? Ele tem a probabilidade de errar também de 50%. E para que eu erre nos 3 lançamentos, para que o lançador erre nos 3 lançamentos, a probabilidade vai ser meio no primeiro lançamento, porque é a probabilidade de ele errar no primeiro lançamento, vezes a probabilidade de ele errar no segundo lançamento, porque são eventos independentes, então eu tenho que multiplicar as probabilidades, né? Os lançamentos, eles não, um lançamento não vai interferir no outro, né? Todo lançamento é independente do outro. Então, o terceiro lançamento você vai ter um meio. E para obter a probabilidade de você errar os 3, basta multiplicar essas 3 probabilidades. Meio vezes meio vezes meio. E aí você vai obter 1/8. Essa é a probabilidade de eu errar os 3 lançamentos. Então, para eu calcular, como eu já tinha dito, para eu calcular a probabilidade de eu acertar pelo menos um, basta eu pegar 100% ou 1 e subtrair 1/8. E aí você vai obter, fazendo as contas, 7/8, que é igual a 87,5%. Essa é a probabilidade atual, no modelo de jogo atual, de lançamento de 3 dardos. E agora a segunda parte, que é o organizador ele vai querer colocar mais lançamentos de dardos. E a gente precisa calcular essa probabilidade. Como ele vai querer ficar inserindo dardos até essa probabilidade passar de 90%, você vê que é bem próximo de 90%, né? Ao invés de lançar 3, você lançar 4, 5, 6. Então eu preciso encontrar o primeiro número onde já passa de 90% e eu não preciso mais colocar dardos, lançamento de dardos, para tornar o jogo mais atrativo no que ele considera ser mais atrativo, para ter mais de 90% de chance de qualquer jogador pontuar. Então vou chamar de PN essa probabilidade de acertar pelo menos uma de N lançamentos de dardos. E ele vai ser justamente 1 menos 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, N vezes. Por quê? Quando você tinha 3 lançamentos, você lembra que eu subtraí 1 de 1/8. 1/8 é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Eu multipliquei 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. E aí subtraí para 1. Se eu tiver N lançamentos, você vai ter que a probabilidade de você errar todos vai ser também 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Você vai ter que multiplicar isso N vezes. Então, se eu subtrair a probabilidade de eu errar todos esses N lançamentos da minha nova configuração,
subtrair de 1 essa probabilidade, eu vou ter a probabilidade que eu quero, que é de pontuar, de acertar pelo menos um. Isso aqui é a mesma coisa que eu falei para o caso de 3 lançamentos, mas para um caso geral de n lançamentos. Então isso é meio vezes meio vezes meio n vezes, dá igual a 1 sobre 2 elevado a n. E a condição que ele dá é que essa probabilidade seja maior que 90%, ou 9 sobre 10. Então vamos encontrar o primeiro n que satisfaz essa desigualdade. Esse nosso primeiro n vai ser a resposta da questão, que é a quantidade mínima de dados que devem ser disponibilizados em cada rodada. Né? No caso atual, a gente tem 3. A gente sabe que precisa ser mais que isso. Resolvendo essa equação, a gente pode encontrar que 1 sobre 2 elevado a n é menor ou igual a 1 sobre 10. 2 elevado a n tem que ser maior ou igual a 10. E agora eu vou testar valores. Eu sei que esse n é inteiro, né? Que é um número de lançamentos. Para n igual a 4, né? A gente tem n igual a 3, é a inicial. Vamos fazer para n igual a 4. Para n igual a 4, você tem, substituindo ali o n, né? Igual a 4 lançamentos, você vai ter essa equação 2 elevado a 4, que é igual a 16, e é maior ou igual a 10. Portanto, já em 4 lançamentos, você vai satisfazer essa probabilidade de que tem que ser maior ou igual a 90%. Lembra que eu parti de Pn maior ou igual a 90%. E aí cheguei nessa desigualdade. Se essa desigualdade se satisfaz, 2 elevado a n maior ou igual a 10, quer dizer que meu Pn vai ser maior ou igual a 9 sobre 10 também. Portanto, já em 4 lançamentos, a probabilidade é maior que 90%. Então, o número mínimo de dados que devem ser disponibilizados em uma rodada, já para deixar o jogo mais atrativo, esse número mínimo é de 4 dardos. Já satisfaz a nossa desigualdade. E é, portanto, a solução da questão. Então, a resposta é o item B, n igual a 4. É só isso.